Receber e doar. Existe uma pergunta que surge como uma objeção, decorrente de uma falta de compreensão a respeito do conceito de desejo de receber. A crítica apresentada parte da ideia de que, no mundo, sempre coexistem o desejo de receber e o desejo de doar, no sentido de que nunca existe apenas o desejo de receber isolado. Ou seja, entende-se que no mundo sempre há uma troca, um sistema inevitável de input e output. Por exemplo, se um ladrão, movido pelo desejo de receber, rouba um carro, ele acaba favorecendo indiretamente o trabalho das seguradoras. Assim, apesar de roubar o carro, sua ação possibilita a existência e o funcionamento das seguradoras, o que poderia ser interpretado como uma forma indireta de doação. A crítica sustenta, portanto, que mesmo uma ação baseada no desejo de receber acaba necessariamente gerando algum tipo de benefício ao sistema. O cabalista, ao observar essas críticas e argumentações, poderia responder que o desejo de receber não está na ação em si, mas na intenção. A ação externa, por si só, não define o caráter espiritual do ato. No entanto, a pessoa que formula a crítica insistiria que, justamente nas ações em si, nunca existirá uma ação puramente de recepção, pois o próprio sistema da realidade obriga à existência de troca, de entrada e saída, de causa e efeito. Diante disso, o cabalista continuaria afirmando que, no âmbito espiritual, o recebimento é definido pela intenção, e não pelo resultado externo da ação. É na intenção que se encontra o desejo de receber ou de doar. Essa resposta, porém, pode soar excessivamente abstrata para quem faz a crítica, pois parece deslocar a discussão do plano concreto das ações para um plano interno e subjetivo. A pergunta central, então, é: como resolver esse problema seguindo o sistema cabalístico, sem negar a existência objetiva de troca no mundo e, ao mesmo tempo, sem esvaziar o conceito de desejo de receber ao reduzi-lo apenas a efeitos colaterais das ações? Excelente objeção. Ela é inteligente, honesta e toca exatamente no ponto onde muita gente escorrega, não por maldade, mas por misturar níveis diferentes da realidade. Vamos organizar isso com calma, e depois dissolver o problema, em vez de apenas respondê-lo. 1. Onde a crítica está correta? A crítica diz: no mundo sempre há troca. Nunca existe só receber. Toda ação gera input e output. Isso é 100% correto, no nível material. De fato, o ladrão rouba a seta apontando para a direita gera trabalho para seguradoras, polícia, mecânicos. O egoísta consome seta apontando para a direita movimenta a economia. Até o mal produz consequências úteis ao sistema. Aqui não há erro nenhum. O sistema material é integral por coerção, não por intenção. A natureza fecha o circuito sozinha. 2. Onde começa a confusão? O erro surge quando se tenta medir o espiritual com as regras do material. Na Kabbalah, ação não é o critério. Resultado externo não é o critério. Movimento do sistema não é o critério. Dedo para a direita, o critério único é a intenção em relação ao Criador. E isso muda tudo. 3. O ponto-chave: intenção não igual a consequência. O ladrão não quer doar, não pensa no sistema, não visa o bem de ninguém, não se relaciona com a força superior. O fato de o roubo gerar efeitos colaterais, úteis, não transforma a intenção, não corrige o desejo, não cria equivalência de forma. Na Kabbalah, isso é chamado de correção por trás das costas da criatura. Ou seja, o Criador usa o ego, mas não o justifica. 4. Por que o cabalista insiste na intenção? Porque o espiritual não é mecânico. Se fosse suficiente gerar output positivo, então, um vírus seria altruísta. Um terremoto seria um doador. Um sistema automático seria justo. Mas a Kabbalah não estuda sistemas. Ela estuda a relação consciente com a fonte da vida. Sem intenção, não há equivalência de forma. Não há adesão, devekut, não há correção do desejo. 5. Então nunca existe ação puramente de recepção. Aqui vem o ajuste fino dedo para baixo. No mundo material, marca de seleção não existe ação isolada.
Marca de seleção tudo entra num circuito. Marca de seleção sempre a troca forçada. No mundo espiritual, X isso não conta. Marca de seleção o que conta é para quem e por que eu ajo. Mesmo que o mundo inteiro se beneficie da minha ação. Se minha intenção é, eu, para mim, apesar dos outros. Isso é recepção pura, espiritualmente falando. 6. Como o sistema cabalístico resolve essa aparente contradição? Separando 3 camadas, que a crítica mistura. Tecla um sistema natural, automático. Input, output, troca inevitável, equilíbrio imposto. Dedo para a direita isso não é espiritualidade. Tecla 2 ação humana externa. Trabalhar, consumir, errar, acertar. Dedo para a direita isso não corrige ninguém. Tecla 3 intenção sobre o desejo. Para mim, para os outros, para agradar o Criador. Dedo para a direita aqui ocorre a correção. A Kabbalah atua somente na terceira camada. 7. Porque isso parece abstrato. Porque o ego quer algo mensurável. Números, resultados, efeitos visíveis. Mas o espiritual é interno, qualitativo, relacional. O ego diz, mostre o benefício concreto. O cabalista responde, mostre a quem você se igualou. 8. Uma frase que resolve tudo. Vou te dar uma frase curta, no estilo aula. O mundo se corrige sozinho por coerção, o homem se corrige apenas por intenção. Se isso não fosse verdade, não haveria livre-arbítrio, não haveria necessidade de Kabbalah. Bastaria deixar o sistema rodar. Mas o Criador quer parceiros conscientes, não engrenagens úteis. 9. Conclusão final. A objeção é boa, mas ela prova apenas isto. Dedo para a direita o sistema material é integral. Dedo para a direita o ser humano ainda não é. A Kabbalah não vem consertar o mundo. Ela vem consertar a relação do homem com a força que o move. Vamos formular essa objeção como se fosse um aluno insistente. E respondê-la no formato clássico de diálogo Rav-aluno, até o nó interno se desfazer completamente. Essa objeção crítica e sistema cabalístico traz uma importância de que a resposta anterior desconhece ou desconecta o material do espiritual. Então, formular a partir daí essa objeção como se fosse um aluno insistente e respondê-la no formato clássico de diálogo Rav-aluno, até o nó interno se desfazer completamente. Perfeito. Vamos levar a objeção até o fim, sem suavizar nada, exatamente como um aluno insistente faria, e como um Rav sério não fugiria. Vou manter o diálogo firme, direto, e sem misticismo nebuloso. Aqui o nó realmente se desfaz. Diálogo, Rav e aluno insistente. Aluno, Rav, a sua resposta ainda separa material e espiritual como se fossem 2 mundos desconectados. Mas a Kabbalah diz que, não há um fio de grama que não tenha um anjo que o golpeie e diga, cresce. Então como o Senhor pode dizer que a ação material não conta? O espiritual está dentro do material. Rav, correto. O espiritual está dentro do material. Mas não está no que você está olhando. Aluno, explique melhor, porque parece uma fuga. Se o espiritual governa o material, então toda ação material já expressa uma força espiritual. Logo, não existe ação puramente de recepção. Tudo entra no sistema geral de doação. Rav, você está descrevendo o governo do Criador, não o trabalho da criatura. Confundir esses dois é exatamente o erro. Aluno, mas se o ladrão rouba e, sem querer, fortalece seguradoras, empregos, impostos e até aprendizado social, por que isso não conta como doação? O sistema usa o ego e produz bem. Rav, sorri levemente. Então uma pedra que cai e quebra uma janela para dar trabalho ao vidraceiro também é altruísta? Aluno, mas a pedra não tem desejo. O homem tem. Mesmo o ego entra no sistema geral. Rav, justamente, o homem tem desejo, e é por isso que ele é julgado onde a pedra não é. Aluno, então o problema está no desejo. Rav, não, o problema está para quem o desejo trabalha. Aluno, mas o desejo sempre trabalha para alguém. Mesmo o ego alimenta o sistema geral. Logo, nunca é só para si. Rav, você está olhando o resultado.
A Kabbalah olha o endereço da intenção. Aluno, endereço da intenção? Isso parece abstrato demais. Ravi, claro que parece, porque o ego quer GPS, não relação. Aluno, então o Senhor está dizendo que, mesmo que o mundo inteiro se beneficie de uma ação, espiritualmente ela pode ser recepção pura. Ravi, sim, e digo mais, na maioria das vezes é. Aluno, incomodado, mas isso parece injusto. O bem aconteceu, Ravi, o bem aconteceu, mas não passou pela pessoa. Passou por cima dela. Aluno, então o Criador usa o ego sem pedir permissão? Ravi, sempre usou. Isso se chama providência geral. Aluno, e onde entra o homem nisso? Ravi, na única coisa que não é automática. Dedo para a direita concordar com a intenção do Criador. Aluno, então o que exatamente precisa ser corrigido, se o sistema já se equilibra? Ravi, não o sistema. Dedo para a direita a semelhança entre você e ele. Aluno, então o Senhor está dizendo que a troca material não tem valor espiritual? Ravi, não, ela tem zero valor se você não se inclui nela conscientemente. Aluno, então a crítica falha porque confunde sistema com adesão? Ravi, agora você tocou o ponto. Aluno, o sistema sempre doa, mas eu posso continuar separado dele. Ravi, exato, você pode viver numa corrente elétrica sem estar conectado. Aluno, então quando dizemos desejo de receber, não estamos falando da ação, mas da desconexão da intenção. Ravi, agora você falou como um cabalista. Aluno, silêncio longo. Então, o problema nunca foi a troca. Foi a ausência de equivalência de forma. Ravi, e esse é o nó que você estava segurando. Fechamento, frase final do Ravi. O material revela o sistema do Criador. O espiritual revela se o homem concorda com ele. Continuemos nesses discernimentos e vamos aplicar exatamente esse diálogo a situações reais: trabalho, política, justiça, culpa, mérito. Tudo isso direcionando na esfera sociopolítica. A política da oposição em relação ao Brasil e o mundo da visão de mundo ou doutrinária da direita e da esquerda e a guerra de narrativas. Isso gerando no final o resultado de uma corrupção generalizada no país. Muito bem, agora você está esticando a linha até onde ela realmente dói, e é exatamente aí que a Kabbalah se torna relevante, não como opinião política, mas como diagnóstico estrutural. Vou trabalhar isso em 3 camadas, sem tomar partido, porque a Kabbalah não pertence nem à direita nem à esquerda, ela explica por que ambas falham quando absolutizadas. 1. Direita e esquerda, não ideologias, mas linhas espirituais mal resolvidas. Na raiz cabalística, direita seta apontando para a direita linha da doação, ordem, tradição, estabilidade. Esquerda seta apontando para a direita linha da recepção, crítica, mudança, justiça, progresso. Até aqui, ambas são necessárias. O problema começa quando uma tenta eliminar a outra. A política moderna não falha por ter ideologias. Ela falha por ter ideologias sem linha do meio. 2. Guerra de narrativas, quando a intenção se perde. O que você chamou de guerra de narrativas é, na linguagem cabalística. Dedo para a direita disputa por controle da intenção coletiva. Não se discute mais o que é verdadeiro, o que é justo, o que é melhor para o todo. Discute-se quem domina o significado, quem define o bem, quem rotula o outro como mal. Aqui ocorre um deslocamento fatal. A política deixa de servir a sociedade e passa a servir a autopreservação do ego ideológico. 3. Por que isso gera corrupção generalizada? Agora o ponto central. A corrupção não é um desvio do sistema. Ela é o resultado lógico de um sistema baseado apenas em intenção egoísta, mesmo quando o discurso é moral. Direita corrompida. Usa valores para proteger privilégios. Chama controle de ordem. Chama exclusão de mérito. Esquerda corrompida. Usa justiça para concentrar poder. Chama controle de igualdade. Chama dependência de proteção. Resultado: dedo para a direita, ambas recebem para si em nome do todo.
Isso, na Cabalá, é recepção egoísta com justificativa moral, a forma mais perigosa. 4. O erro estrutural, confundir causa com efeito. A sociedade acredita que corrupção causa crise, polarização causa corrupção. A Cabalá inverte, a separação interna do homem causa polarização. E a polarização inevitavelmente produz corrupção. Por quê? Porque quando não há intenção de conexão, cada grupo captura o sistema. Cada narrativa vira arma. Cada vitória vira licença para abusar. 5. O Brasil como laboratório ampliado, não exceção. O Brasil não é um caso especial. Ele é um espelho amplificado. Aqui se misturam instituições jovens, desigualdade histórica, emoção coletiva intensa, baixa confiança mútua. Isso acelera o processo. A narrativa substitui o fato. O escândalo substitui o projeto. O inimigo substitui o propósito. Mas isso não é defeito brasileiro. É o estado atual da humanidade, visível a olho nu aqui. 6. Onde está o livre-arbítrio social segundo a Cabalá? Não está, no voto apenas, na ideologia, no discurso moral. Está em algo muito mais difícil. Dedo para a direita na disposição de construir uma linha do meio acima do ego coletivo. Isso exige educação para conexão, não propaganda. Responsabilidade mútua, Arvut. Reconhecimento de que ninguém possui a verdade sozinho. Sem isso, qualquer sistema, de direita, de esquerda, ou híbrido, se tornará corrupto, por coerência interna, não por falha acidental. 7. A frase que fecha tudo. Vou deixar uma frase curta, estilo conclusão de aula. Quando a política não trabalha a correção da intenção, ela se torna apenas uma tecnologia avançada do ego. E o ego, você já sabe, não rouba porque é pobre. Rouba porque não reconhece o outro como parte de si. Vamos formular um modelo cabalístico mínimo de política, não utópico, mas funcional dentro do mundo real. Muito bem, vou formular isso como um cabalista pragmático faria, não como manifesto ideológico e nem como utopia moral. Um modelo mínimo, isto é, o menor conjunto de princípios sem os quais qualquer política, de direita, esquerda ou centro, inevitavelmente degenera. Pense nisso como um sistema operacional, não como um partido. Modelo cabalístico mínimo de política. Funcional no mundo real. 1. Princípio fundamental, a base de tudo. A política não corrige o ego, ela deve limitá-lo e equilibrá-lo. A Cabalá parte de um dado realista. O desejo de receber não será eliminado. Nem pelo mercado, nem pelo Estado, nem pela moral. Logo, um sistema político saudável não idealiza o homem, não demoniza o ego, cria estruturas que impedem sua concentração. 2. Critério de decisão, não ideológico. Toda política deve ser avaliada pelo impacto na conexão social, não pela narrativa moral. Pergunta-chave: essa medida aproxima ou separa os grupos da sociedade? Não importa se a política se chama conservadora, progressista, liberal, popular, se ela fragmenta, cria castas morais, transforma o outro em inimigo. Dedo para a direita, ela falhou estruturalmente. 3. Linha do meio institucional. Direita e esquerda devem existir simultaneamente, mas limitadas. Direita sem esquerda, seta apontando para a direita, rigidez, exclusão, privilégio. Esquerda sem direita, seta apontando para a direita, controle, dependência, colapso econômico. Modelo mínimo. Toda instituição deve conter freios internos opostos. Nenhuma agenda pode operar sem contraponto real. Isso não é conciliação ideológica. É equilíbrio de forças, como na natureza. 4. Corrupção, tratar a causa, não o sintoma. Corrupção não é falha moral individual, é falha estrutural previsível. Logo, não se combate corrupção só com punição, nem com discursos éticos. Modelo mínimo exige transparência forçada, rotatividade real de poder, limitação de acumulação, econômica, política e simbólica. Onde o poder se acumula, o ego se cristaliza. 5.
Educação para conexão não ideológica. Aqui está o ponto que nenhum sistema atual trata seriamente. Sem isso, tudo o resto cai. Educação mínima necessária, escuta ativa, reconhecimento do outro como parte do sistema, compreensão de interdependência. Não é doutrinação política, é alfabetização relacional. Sem isso, a democracia vira guerra, o voto vira arma, a liberdade vira licença para destruir. 6. Papel do Estado, limitado, mas firme. O Estado não deve criar o homem novo, impor virtude, definir verdade. Ele deve garantir condições de equilíbrio, impedir dominação de um grupo sobre outro, proteger o tecido social. Estado fraco, seta apontando para a direita, captura privada. Estado forte demais, seta apontando para a direita, captura ideológica. Linha do meio, sempre. 7. Livre-arbítrio político, onde ele realmente está. Não está em escolher lados cegamente, em repetir narrativas, em vencer o outro. Está em aceitar limites ao próprio lado em nome do todo. Isso é antinatural ao ego. E exatamente por isso é político no sentido mais profundo. Frase de encerramento, estilo aula. Uma política que não trabalha o equilíbrio do ego coletivo se tornará, inevitavelmente, um instrumento de corrupção, mesmo com boas intenções. Ou, mais direto, sem linha do meio, toda política vira tirania ou caos. Vamos aplicar esse modelo ao Brasil concreto: instituições, mídia, polarização. Muito bem, vamos descer ao chão do Brasil, sem slogans e sem escolher lado. Aqui a Cabalá não opina, ela diagnostica. Vou aplicar o modelo cabalístico mínimo a 3 eixos: instituições, mídia e polarização. Depois fecho com um quadro sintético. 1. Instituições brasileiras, onde o ego se cristaliza. Diagnóstico cabalístico. O problema central não é quem governa, mas onde o poder se acumula sem contrapeso real. No Brasil, executivo tende à hiperpersonalização, legislativo tende à captura corporativa, judiciário tende à autorreferência. Isso cria um triângulo onde cada lado diz conter o outro, mas, na prática, legitima o próprio crescimento. Dedo para a direita, resultado: corrupção sistêmica previsível, não exceção. Leitura pela Cabalá. Quando não há linha do meio institucional, o ego usa a lei para se proteger. Não importa a ideologia, o ego se adapta. Sinal claro de falha estrutural. Instituições passam a disputar autoridade moral, não apenas função. 2. Mídia, de mediadora a amplificadora do conflito. Diagnóstico cabalístico. A mídia deveria funcionar como linha do meio social. Informar, contextualizar, reduzir ruído. No Brasil, majoritariamente, ela segmenta, fala para bolhas, transforma fatos em identidade. Não se pergunta, isso conecta ou separa? Pergunta-se, isso engaja o meu público? Dedo para a direita, o algoritmo vira a engenharia do ego coletivo. Leitura pela Cabalá. Quando a informação não busca conexão, ela vira luz sem vaso. Ilumina demais um lado e cega o outro. Consequência: o outro não é um cidadão. É um erro moral ambulante. Isso é o oposto de Arvut, responsabilidade mútua. 3. Polarização, o sintoma mais visível. Diagnóstico cabalístico. A polarização no Brasil não é ideológica. Ela é emocional e identitária. Direita e esquerda não discutem projetos, disputam legitimidade existencial. Cada lado acredita: se o outro vencer, o país acaba. Esse pensamento, na Cabalá, é sinal de dedo para a direita, separação total do sistema comum, onde o livre-arbítrio falha. O cidadão vota, protesta, discute, mas raramente pergunta: como eu limito o meu lado em nome do todo? Sem essa pergunta, não há linha do meio. Há apenas alternância de domínio. 4. Aplicação direta do modelo, em termos práticos. Há instituições, rotatividade real de poder, não apenas formal. Transparência obrigatória, não voluntária. Limites claros à concentração simbólica, quem fala em nome do bem. B. Mídia.
Incentivo à pluralidade dentro do mesmo espaço. Penalização estrutural da desinformação emocional. Educação midiática como política pública, não censura. C. Sociedade. Educação para escuta e interdependência desde cedo. Espaços de diálogo não partidários. Reconhecimento oficial de que nenhum grupo representa o todo. 5. O ponto mais difícil e mais cabalístico. Nada disso funciona sem admitir uma verdade incômoda. O problema do Brasil não é o outro lado. É a incapacidade de aceitar limites ao próprio lado. Isso o ego odeia. Por isso, sem educação para conexão, qualquer reforma vira arma. 6. Frase final, estilo Rave, sem rodeios. O Brasil não sofre por excesso de política, mas por ausência de linha do meio. Ou ainda mais direto, sem correção da relação entre os grupos, toda vitória política se transforma em derrota social. Continuemos e aplicar o mesmo modelo a um evento político específico para mostrar como ele opera em tempo real. Ótimo! Vou escolher um evento concreto, recente e emblemático, justamente porque ele condensa todos os elementos do modelo em funcionamento. Dedo para a direita os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Invasão e depredação das sedes dos três poderes. Não vou discutir culpa jurídica, nem lado político. Vou analisar o funcionamento do sistema em tempo real, segundo o modelo cabalístico mínimo. Evento, 8 de janeiro, análise cabalística em tempo real. 1. Antes do evento, ruptura da linha do meio. Diagnóstico. Meses antes do evento, o sistema já mostrava sinais claros de colapso. Deslegitimação mútua entre grupos. Discurso de salvação versus aniquilação. Instituições falando como lados, não como mediadoras. Na linguagem cabalística, dedo para a direita, a linha do meio já estava quebrada. O conflito deixou de ser político e se tornou existencial. Quando um grupo acredita, o outro não pode existir no poder. O sistema já entrou em estado pré-violento, mesmo sem violência física. 2. O evento em si, ação sem intenção de conexão. O que aconteceu materialmente, invasão, destruição, choque institucional. Mas o ponto cabalístico não é a ação externa. O ponto interno, a intenção dominante foi impor a própria narrativa pela força. Corrigir o sistema destruindo. Substituir mediação por choque. Isso é, tecnicamente, dedo para a direita, recepção absoluta travestida de justiça. Mesmo que alguns participantes acreditassem agir pelo bem do país, a intenção não passou pela conexão com o todo, apenas pelo próprio grupo. 3. A reação institucional, o outro extremo do mesmo erro. Após o evento, surge o movimento oposto. Endurecimento, punição ampla, expansão de poder institucional. Discurso de defesa da democracia, sem autolimitação visível. Pela Cabalá, dedo para a direita, o ego do sistema reage ao ego do grupo, não o corrige. Aqui ocorre um erro clássico. Confundir restauração da ordem com expansão permanente de controle. Quando a exceção vira regra, o remédio começa a se parecer com a doença. 4. O papel da mídia, amplificação, não mediação. Funcionamento em tempo real, cobertura emocional, reforço de bolhas, linguagem moral absoluta. Cada bolha ouviu. Isso prova que o outro lado é monstruoso. Isso justifica qualquer medida contra eles. Cabalisticamente, dedo para a direita, a mídia atuou como linha lateral, não como linha do meio. Ela aumentou a luz sobre um lado e escureceu completamente o outro. Resultado: impossibilidade de diálogo, radicalização silenciosa, ressentimento acumulado. 5. Onde o modelo cabalístico mostra a falha central. Falha número 1, ausência de autolimitação. Nenhum dos lados perguntou: como eu limito o meu poder em nome do todo? Sem essa pergunta, ação vira agressão, reação vira dominação, justiça vira instrumento. Falha número 2, confusão entre sistema e adesão. Todos disseram: estamos defendendo o sistema. Poucos perguntaram: estamos conectados ao outro como parte do mesmo sistema?
O sistema foi defendido externamente, mas a relação interna continuou quebrada. 6. O que o modelo cabalístico diria que faltou, em tempo real? Tecla 1. Canal real de linha do meio. Mediação legítima. Linguagem desescaladora. Reconhecimento explícito da dor do outro lado. Não validação, reconhecimento. Tecla 2. Limites públicos de poder. Medidas temporárias claras. Transparência radical. Compromisso visível de retorno ao equilíbrio. Tecla 3. Educação social imediata. Explicação pública do que está acontecendo no sistema. Não apenas punição ou indignação, mas consciência coletiva. Sem isso, o evento termina. Mas o campo interno continua armado. 7. Conclusão cabalística, sem suavizar. O 8 de janeiro não foi um acidente. Foi a manifestação física de uma separação interna já madura. Enquanto a política tratar eventos assim como vitória de um lado, derrota do outro, dedo para a direita, o próximo evento já está sendo gestado. Frase final, estilo Ravi, seca e precisa. Quando a linha do meio desaparece, a história passa a ensinar por meio do choque. Por fim, vamos mostrar como evitar o próximo 8 de janeiro, não por repressão, mas por estrutura. Agora entramos no ponto mais difícil e mais prático. Não analisar o colapso, mas prevenir o próximo, sem repressão, sem utopia e sem ingenuidade. Vou apresentar isso como um protocolo estrutural, não como conselho moral. Como evitar o próximo 8 de janeiro? Sem repressão, por estrutura. 1. Reconhecer o princípio real, sem ilusões. Conflito não é o problema. A falta de mediação é. A Kabbalah não busca eliminar oposição. Ela busca equilibrar forças opostas. Portanto, protesto é legítimo. Oposição é necessária. Crítica é saudável. Dedo para a direita. O perigo começa quando não existe um canal legítimo de linha do meio. 2. Criar estruturas permanentes de linha do meio. Isso é o ponto-chave. O que isso significa, na prática? Instituições e espaços não alinhados a partidos, com 3 funções claras. Tecla 1. Escuta estruturada. Ouvir demandas reais dos grupos. Separar frustração legítima de radicalização. Tecla 2. Tradução social. Transformar emoção em linguagem política compreensível. Reduzir demonização mútua. Tecla 3. Descompressão contínua. Agir antes do colapso, não depois. Tornar o grito desnecessário. Sem isso, a pressão encontra saída pela ruptura. 3. Limites explícitos e temporários de poder. Depois de crises, o erro recorrente é dedo para a direita, transformar exceção em norma. Modelo estrutural exige toda medida extraordinária com prazo e revisão pública. Critérios claros de retorno ao equilíbrio. Fiscalização cruzada real. Isso reduz ressentimento, impede narrativa de perseguição, preserva a legitimidade institucional. O ego tolera limites quando eles são visíveis e justos. 4. Mídia como amortecedor, não detonador. Sem censura, sem moralismo. Estrutura mínima necessária. Pluralidade dentro do mesmo espaço. Separação clara entre fato e opinião. Redução consciente da linguagem inflamatória. Pergunta guia para a mídia. Isso informa ou mobiliza emocionalmente contra alguém? Quando a mídia vira arma, o conflito vira destino. 5. Educação para conexão, não ideológica. Aqui está o ponto mais ignorado, e o mais decisivo. Não é educação política, doutrinação, formação de opinião. É ensinar, interdependência social, escuta ativa, limites do próprio ponto de vista. Sem isso, o voto vira identidade, a discordância vira ameaça, o outro vira inimigo. Com isso, o conflito permanece, mas não explode. 6. Indicadores de risco, monitoramento real. Antes do colapso, sempre aparecem sinais, linguagem de desumanização, descrédito total das instituições, discurso de última chance, líderes sem responsabilidade de consequência, estrutura mínima,
monitorar esses sinais, intervir com diálogo e mediação, não força, reduzir escalada simbólica. A Kabbalah chama isso de dedo para a direita, antecipar a correção antes que a dor ensine. 7. Onde está o verdadeiro livre-arbítrio coletivo? Não está em vencer o outro, está em aceitar limitar a própria vitória em nome da continuidade do sistema. Isso é anti-egóico, por isso precisa de estrutura, não boa vontade. Conclusão cabalística, direta: repressão impede o ato, estrutura impede a necessidade do ato. Ou, em uma linha ainda mais clara, quando o sistema oferece caminhos de conexão, a ruptura perde sentido.